noite a todos, muita paz, que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos. Falar sobre temas ligados à sexualidade é sempre um desafio que exige da gente uma visão respeitosa, amorosa. No Evangelho, nós encontramos a passagem em que uma mulher foi arrastada até a presença do Mestre e foi dito que ela foi pega em adultério. E os escribas e os fariseus disseram: Moisés manda que se lapidem tais mulheres. E tu, pois, que dizes? E Jesus, dizendo: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. E ele se abaixou e começou a escrever garatujas no solo, enquanto cada um daqueles que ali estavam segurando pedras nas mãos, porque em outros momentos mulheres já haviam sido levadas à praça pública e foram dilapidadas por terem sido pegas em adultério. Acontece que Jesus ele escrevia ali no chão a marca moral da dificuldade de cada um que estava ali. Adúltero, ladrão, homicida e por aí vai. E à medida que ele ia escrevendo, ele ia despertando na consciência de cada um que ninguém ali era livre de pecados. Portanto, ninguém tinha o direito de acusar ninguém naquele momento. Ficaram somente Jesus e aquela mulher. E ela não teve coragem de dizer nada, mas Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusa, eu também não te acuso. Mas vai e não peques mais. E ela seguiu renovada, agradecida pela coragem, pelo acolhimento daquele homem tão incomum. Emmanuel tem a oportunidade de dizer que essa passagem da mulher adúltera, ela, na verdade, corresponde à vivência da nossa humanidade, que tem a necessidade ainda de reencarnar aqui no planeta, em provas ou expiações, a respeito da dificuldade que nós ainda trazemos no campo da sexualidade. Cada um com questões diferentes, todos ainda temos questões a serem trabalhadas no campo da sexualidade. Então, cabe aqui nesse tema também aquela passagem de Jesus, né? Como é que você vê o cisco no olho do outro, mas não vê o argueiro no seu próprio olho? Então, para a gente lembrar que ninguém tem o direito de julgar nem de acusar ninguém, porque nós não sabemos da história de cada um, das dificuldades, das necessidades de cada um. Mas cada um deve buscar se melhorar no campo da sexualidade, deve buscar se educar, porque é natural que seja assim. No livro Vida e Sexo, do Emmanuel, ele tem um capítulo que se chama Adultério e Prostituição. E o benfeitor Emmanuel vem dizer que tanto o adultério quanto a prostituição são transtornos que fazem parte da psicopatologia do espírito e que no futuro deixarão de existir aqui na Terra. Então é importante a gente pensar nisso. Coisas que têm sido tão comuns nos dias de hoje, pelos olhos da espiritualidade, são vistas como transtornos que necessitam de tratamento, de cuidado. Mas, na atualidade, de alguma forma, são até incentivadas, com novos nomes, né, como se fossem direitos das pessoas, como se fosse uma característica da própria humanidade. Mas nós já saímos da fase da animalidade e estamos em busca da vivência da integralidade da humanidade. É claro que enquanto nós carregarmos
o orgulho e o egoísmo, que são traços que ainda nos prendem ao estágio da animalidade, nós ainda não seremos humanos completos. Mas o nosso desafio é nos humanizarmos completamente. Então isso daí será um grande passo para a humanidade. E nós já estamos indo por esse caminho. Apesar daquilo que estamos vivendo nos dias de hoje parecer um contrassenso, mas nós vamos lembrar que o período que nós vivemos é um período de ebulição de experiências. Que na Terra de hoje, da atualidade, qualquer pessoa pode viver qualquer tipo de experiência e encontrará facilidade para isso. Esse é o momento que nós vivemos agora. Mas é aquilo que Paulo também trouxe. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a pergunta é, o que é que me convém? É sobre isso, né? A sexualidade humana, ela tem componentes que fazem parte do seu aspecto. E isso é uma questão científica, tá? Aqui a gente não vai tratar de ideologias, não é nosso objetivo. O Espiritismo caminha lado a lado com a ciência, mas não se detém também na ciência. Porque até a ciência leva um tempo para chegar aonde o Espiritismo já alcançou há muito tempo. Quem lê André Luiz, quem estuda Emmanuel, sabe disso. Leia as obras de André Luiz que você vê que ele se antecipou em décadas a descobertas da ciência, da medicina. Então é assim em todas as áreas. O Espiritismo ele está na vanguarda do conhecimento. Mas ele caminha par a par com a ciência, ele não ignora o que a ciência diz. Kardec disse que se em algum momento o Espiritismo se equivocar em algo e a ciência provar que isso é verdade, o Espiritismo abre mão daquela visão e segue a ciência. É assim. Tá? Mas eu desconheço de qualquer informação que o Espiritismo tenha trazido até agora que necessite de correção com bases científicas. Então, dentro da questão da sexualidade humana, nós temos 4 componentes básicos. O sexo biológico. O sexo biológico, ele é aquilo que é anatomicamente visível. É aquela característica do masculino ou do feminino que pode ser percebido já a partir do 3º ou 4º mês de gestação. O médico, ao fazer um ultrassom, ele vai dizer, isso é o sexo biológico. É o que vai caracterizar, então, morfologicamente, geneticamente, o que é um homem ou o que é uma mulher. Sexo biológico. Nós temos a identidade de gênero, que tem a ver com como é que é a psicologia da pessoa associada ao gênero em que ela está inserido. Então, a pessoa ela pode estar ajustada e olhar para o próprio corpo e se sentir bem. Não, eu me identifico com o meu corpo, eu estou bem com ele. E a identidade de gênero, ela é diferente da orientação sexual, que a gente vai falar. Mas existem pessoas que não se identificam com o gênero que elas estão. Aí podem existir homens, espíritos que num corpo masculino não se identificam com esse corpo. E espíritos que num corpo feminino não se identificam com esse corpo. Para essas pessoas, essa prova é uma prova dura e difícil. Talvez uma expiação. Talvez uma expiação, porque é uma prova muito difícil essa. Nós vamos lembrar o seguinte, no Livro dos Espíritos, Kardec trabalhou essas questões. E os benfeitores trouxeram muito claramente, o espírito não tem sexo. Quem tem sexo é o corpo biológico. E aí tem uma pergunta 202 no Livro dos Espíritos que Kardec fez, mas na erraticidade,
entre uma encarnação e outra, o que anima ao espírito escolher vir num corpo masculino ou num corpo feminino? Os espíritos falaram assim, olha, nascer num corpo masculino ou feminino, isso daí pouco importa. O que importa é o gênero de prova que a pessoa tem que passar. Porque as provas no mundo são diferentes para quem está no corpo masculino e para quem está no corpo feminino. São provas diferentes porque são experiências diferentes. E o espírito necessita crescer e aprender todos os tipos de experiência. Então, todos nós, se tivermos acesso às diversas encarnações que nós já tivemos, nós já habitamos corpos masculinos e femininos. Agora, existe uma questão, que é do condicionamento. Um espírito, quando reencarna várias vezes num mesmo tipo de corpo, masculino, ou num tipo de corpo feminino, se num determinado momento tem a necessidade de reencarnar num corpo que ele já se habituou no seu psiquismo, na sua psicologia, num corpo diferente, isso daí pode gerar algum tipo de questão para essa criatura. Pela questão do condicionamento do hábito. É por isso. Mas o espírito não tem sexo. Então a gente tem que lembrar disso. O tema nosso de hoje, sobre transexualidade, ela tem a ver com esse aspecto, né, das características, né, da sexualidade humana. Então, a identidade de gênero. Porque a transexualidade tem a ver com estar num corpo e desejar estar num outro, ou não se identificar com este corpo. Isso daí trazer sofrimento, tá? Existe um outro aspecto que é um componente também, né, da sexualidade humana, que é o papel sexual. O papel sexual ele tem a ver com o momento cultural que se vive. E nós estamos num período histórico da humanidade que o momento cultural que dita o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, do tipo, está bem oscilante, bem variado. Por exemplo, não tem muito tempo atrás, falava-se que futebol é coisa de homem. E tipo, hoje em dia as mulheres botam a chuteira e vão jogar bola, e isso daí não tem nada a ver com orientação sexual, tem só a ver com tá praticando um esporte. Talvez um tempo atrás falasse a mesma coisa, ó, se tá jogando vôlei, vôlei é coisa de mulher. E tipo, não, é só um esporte. Então é um pouco disso. Durante muito tempo as mulheres não usavam calça comprida. Calça era coisa de homem, a mulher usava vestido, saia. Percebem como é que a cultura muda com o tempo? Então essa questão da cultura vai mudar e vai ditar de alguma forma o que é o comportamento do que é um homem e do que é uma mulher. Na nossa cultura de hoje, fala que homem não usa saia, não. Pode ser que tenham espíritos em corpos masculinos que vão usar saia, mas vai ser visto pela nossa cultura de um jeito diferente por causa disso. Tá? Não estou fazendo julgamento, não estou falando o que é certo e o que é errado. Só estou descrevendo uma característica para a gente poder entender dentro desses aspectos, do quanto que as coisas são complexas, até pela questão do período histórico que a gente estiver falando ou vivendo. Tá? E existe um quarto componente, que é a orientação sexual. E a orientação sexual tem a ver com, de alguma forma, uma busca ou uma afinidade por, né, um desejo mais consistente ligado aos aspectos afetivos e sexuais. Então nós temos a heterossexualidade, que é o mais comum, onde uma pessoa de um sexo, ela busca, anseia por uma pessoa de um sexo oposto.
Nós temos também a homossexualidade, onde a pessoa busca alguém do mesmo sexo. E temos também a bissexualidade. Pessoa que teria, de alguma forma, uma atração física, sexual e emocional, poderia ser por uma pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto. Também faz parte, né, de características nossas, humanas. Agora, a assexualidade, que tem sido vista como algo natural, né, na atualidade, pessoas que não zero interesse afetivo ou sexual por quem quer que seja. Olha, na visão da psicologia, e a psicologia é ciência, isso daí seria um recalque ou uma inibição que poderia ser tratada, que pode ser cuidado, para que a pessoa descubra o porquê que a parte sexual dela, afetiva, está inibida a ponto da pessoa em nada se sentir mobilizada a buscar uma parceria afetiva ou sexual na sua vida. Então é para buscar entender. Mas nos dias de hoje existem meio que os clubes, né? E aí alguém foi, levantou a bandeira da sexualidade, vários se identificaram e do tipo, isso daí é normal, tá tudo bem. Olha, heterossexualidade, ok. Homossexualidade, ok. Bissexualidade, também. Mas a sexualidade mereceria um cuidado, porque a pessoa está deixando de viver experiências em função de algum tipo de recalque, de trauma. Alguma coisa aconteceu aí para que essa pessoa tivesse a sua função sexual e afetiva inibida. Então, se investigar, provavelmente vai achar. Tá? O percentual maior das pessoas vão se identificar dentro da questão da heterossexualidade. É natural que seja assim. Senão a espécie humana não existiria, já teria entrado em extinção. Estudos da década de 1940 vêm falar que cerca de 12% da população é homossexual. Tá? Estudos da década de 1940. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala diferente. Ele fala assim, que quanto mais a humanidade progride, evolui, mais vão surgir pessoas dentro do campo da homossexualidade. Está tudo bem, com uma visão, um sentimento diferente daquilo que está num percentual maior. Por que isso daí acontece? Porque começa a se falar mais sobre o assunto, as pessoas compreendem mais, buscam se conhecer mais. Então as pessoas acabam se identificando dentro da homossexualidade num percentual maior. Mas provavelmente vai ser sempre menos do que a heterossexualidade. Eu sou psicólogo, então eu atendo pessoas, independentemente da sua orientação sexual. Mas eu já tive a oportunidade de atender um senhor assim, muito respeitável, espírita, tarefeiro, trabalhador. E ele havia sido casado por muitos anos, tinha 2 filhos que já eram adultos, já 30 e tantos mais. E ele acabou se separando da sua esposa. E ele, com cerca de 60 e poucos anos de idade, acabou se descobrindo homossexual. E aí, por que só agora que ele se descobriu homossexual? Aí ele disse que, ao longo da vida dele, na criação que ele teve, era impensável imaginar a possibilidade de homossexualidade. Então, assim, ele, gostava da esposa dele, é uma pessoa parceira, amiga, mas ele não se sentia assim muito atraído sexualmente com ela. Ela em nada o preenchia nesse sentido. Quando ele se separou, aí ele teve aquele clique, falou assim, olha, eu acho que, né, a questão é homossexualidade. E ele se permitiu um relacionamento
homossexual. Só que ele, ao vivenciar, na experiência dele, ele falou assim, esse estilo de vida não é para mim agora, porque é um estilo de vida diferente dos valores que ele estava carregando e daquilo que ele estava habituado. Então, ele terminou o namoro, porque o moço lá queria ter muitas experiências com muitas pessoas, e ele falou que não dava conta disso, e ele preferiu ficar na abstinência sexual. Ele tinha consciência da homossexualidade dele, mas ele escolheu isso e dava conta numa boa. Porque ele canalizava a energia sexual dele para o trabalho, para as tarefas. Ele é um pai extremamente amoroso, já tinha netos aqui. Para ele deu conta de fazer isso. Mas não é a realidade para todo mundo. Posso fazer uma pergunta? Pode, não deve. Achei muito interessante essa sua colocação. Mas e a família? Como que ela lidou com isso tudo, com essa situação de saber do pai, a esposa? Porque eu penso no sentido assim, quando você vai adquirir uma família, acho que tem que ser uma coisa pensada. Porque não é só o marido que estava numa história. Ele adquiriu uma família que dentro disso aí gerou-se um filho, gerou o sentimento da esposa. E lidar com isso não é fácil, não. É fácil. E aí, o que você me fala sobre isso? No caso dele, e eu atendi já tem mais de 10 anos, ele agora já deve estar com seus 70 e tantos anos, a família nem ficou sabendo, porque ele é muito discreto. Mas eu já atendi pessoas em que o pai, depois de separar, acabou assumindo abertamente um relacionamento homossexual e os filhos acabaram, de alguma forma, aceitando, mas eles viam com uma certa estranheza, porque a expectativa deles em relação ao pai era o pai com a mãe se separar, tudo bem, quem sabe, uma outra moça e tudo. Então, os filhos acabaram aceitando, mas viam com uma certa dificuldade. Tá? Então, é isso mesmo. Para a família, existe essa certa dificuldade de compreender e tudo. Mas aqui, está cada vez mais comum. A separação, e aí a moça começa a namorar com uma outra moça, e já tem filhos e tudo, tem ex-marido na história e tal, e está morando com uma outra moça. Então isso daí, assim, é algo que está fazendo parte da atualidade, está cada vez mais comum. Mas é a questão da cultura, a gente tem que, de alguma forma, compreender que é exatamente isso, né? Durante muitos séculos, a sexualidade ela foi reprimida na humanidade como um todo. Então, o que tem acontecido agora saiu do polo da repressão para o polo do excesso, né? Da promiscuidade, tudo. Não tem outro nome, é isso mesmo. Então, saiu do não pode de jeito nenhum para pode tudo com todo mundo e está tudo bem. Está desse jeito. Só que a humanidade tem que aprender a se educar, né? A energia sexual, ela merece todo o respeito. Ela tem que ter todo o cuidado. Quem teve a oportunidade de ler o livro do André Luiz, Missionários da Luz, tem uma cena no livro que é muito interessante. Né? No trabalho de desenvolvimento mediúnico, tinha lá um candidato à mediunidade, que era um rapaz. E André Luiz, quando foi verificá-lo, percebeu que na região genital dele, ele estava com vibriões espirituais ali, atacando ele. E aí o Alexandre, que é o mentor, falou assim, são vampiros. Claro, a gente imagina vampiro, aquele que vai sugar e tudo. Mas ali eram bactérias espirituais. O rapaz pegou uma DST espiritual pelo ambiente em que ele estava andando. Ele era casado, ele estava indo para regiões de prostituição. E aí o que acontece? Terminou lá o trabalho, lá, sem muito progresso, digamos assim, porque as energias estavam sendo sugadas, e isso daí afeta a vida como um todo, até a mediunidade, até o desempenho da mediunidade. Quando ele saiu, ele lá fora, tinham duas entidades aguardando ele e o abraçaram. Um abraçou de um lado e outro do outro. E o André Luiz ficou assim, mas são seres terríveis? O que eles estão fazendo com ele? Eu falei assim, não são seres terríveis não, o Alexandre falou.
Eles são companheiros dele de lugares que ele tem frequentado. E aí eles seguiram ele até na casa, e quando ele chegou em casa, quando ele abriu a porta, ele entrou, as duas entidades não conseguiram entrar. Havia uma barreira magnética que impedia desses espíritos entrarem. E aí ele chegou, a esposa dele já estava dormindo, ele silenciosamente, cuidadosamente, deitou lá para não fazer barulho e tudo. E ela, em espírito, estava acordada, aguardando a chegada dele. Alexandre e André Luiz bateram na porta. Vocês ficam achando que os espíritos vão entrando na casa da gente, assim? Não, eles bateram na porta respeitosamente e ela foi lá para recebê-los. E ela disse, que bom que você veio, Alexandre, veio deixar os seus benefícios aqui. Por favor, faça isso. E Alexandre era uma espécie de um mentor dali daquela casa. E aí ela colocou o esposo, que tinha acabado de chegar, no colo, ele ainda preso ao corpo e ela numa posição desdobrada, como que colocando ele no colo carinhosamente, e ela emitia vibrações de prece tão poderosas que saíam luzes dela e iam combater esses vibriões na região sexual dele. E esses vibriões lutavam contra esses agentes de luz que ela emitia. E Alexandre deixou suas preces, os seus benefícios, e ficou aí a lição para a gente. E aí André Luiz recebeu lição também de Alexandre, e Alexandre disse que essa nossa irmã vive dignamente, e ela tem o hábito da prece em casa. A prece que ela realiza protege o lar. O nosso irmão que aqui está ainda vai ter que caminhar muito para fazer os próprios esforços para que ele se proteja como ela faz. Então, o rapaz se beneficiava da grandeza moral da esposa, mas ele estava em muito desequilíbrio, digamos assim. Né? Só para a gente ter uma ideia como que a questão sexual é importante. Porque tem muita gente que acha, não, se é GP, né, garota de programa, não tem problema, é como se fosse um objeto, uma coisa, que é uma pessoa que merece todo o respeito. Só que é uma pessoa que está tendo envolvimento sexual com dezenas, centenas de pessoas ao longo de um mês. E aí quem vai lá para ter um encontro sexual, está tendo um encontro sexual com uma pessoa que está com o seu psiquismo em troca com centenas de pessoas. Porque André Luiz, no livro Vida e Sexo, fala para a gente, quando um casal tem um conúbio sexual, eles fazem trocas de hormônios sexuais, espirituais, onde um alimenta o outro. Agora imagina, se você vai fazer uma troca com uma pessoa que trocou ali com centenas de pessoas, você vai sair daquilo ali e aquilo ali vai te trazer um estado de irritação, de cansaço, de desgaste. Vai ser bom na hora, mas aqui, o custo é muito maior do que o que parece. É muito maior do que só financeiro. Né? Só para a gente poder pensar na questão sexual de uma forma mais ampla. Porque o sexo, a vivência da sexualidade não é só uma troca de corpos ali, pronto e acabou. Envolve muito mais coisa. Muito mais coisa. Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele fala das questões sexuais e dos processos obsessivos ligados às questões sexuais. Todos os livros do Manuel Filomeno de Miranda ele traz lá falando sobre isso. Desde Nas Fronteiras da Loucura, quando ele vai falar da questão do carnaval. Gente, carnaval da década de 1940. Quando você lê o livro, você arrepia os cabelinhos. Imagina o carnaval de hoje. Gente, é sério. Porque na década de 40 era um carnaval inocente, bobinho. Gente, bobinho é só na aparência. Porque na intenção das pessoas já atraíam entidades perversas ligadas ao sexo. E aconteciam coisas terríveis no período do carnaval por causa disso. Quem trabalha em reunião mediúnica vai me entender. Eu trabalho em reunião mediúnica. A nossa reunião mediúnica é na terça-feira. Toda terça-feira de carnaval, a gente está lá na reunião mediúnica. E
toda reunião de terça de carnaval manifesta um lá que foi trazido lá do meio do carnaval, que chega lá cantando marchinha de carnaval, fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Que eu quero voltar para lá, porque lá tá bom demais, tá muito fácil. O que a gente manda, eles fazem. Gente, a gente não está falando de espíritos técnicos em obsessão, preparados para hipnose, magnetismo. Aqui, é espírito que está lá na gandaia, que se aproveita e consegue influenciar qualquer um. Qualquer um. É automatismo. Porque aconteceu lá a vinculação do óvulo e do espermatozoide. Aqui, o obsessor que está lá, vamos lá, aqui, é ele que está ali, é ele que vai reencarnar. O obsessor vai ser o filho do casal. Tipo, se você puder escolher, é melhor fazer uma programação melhor. Esse tipo de compromisso, porque se torna um compromisso. Aqui aconteceu a fecundação, é compromisso. Não adianta pensar outra coisa, porque não, é compromisso. É uma vida que já está sendo gerada ali. Então vai reencarnar quem de alguma forma estava em afinidade com o casal naquele período. E aí depois eles vão ter que educar a criaturinha que estava influenciando os dois lá e tudo. É assim. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele tem um capítulo que se chama Homossexualidade. E ele vem dizer assim, no início, a homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade em alguns círculos da ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamentada nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Porque a psicologia, ela tenta, de alguma forma, explicar a questão da homossexualidade. E aí tem a ver com a questão da identificação, né? Então, um filho vai ter uma facilidade maior de se identificar com o pai e amar a mãe, na visão da psicanálise. E a menina vai ter uma facilidade maior de se identificar com a mãe e amar o pai. Amar o pai, gente, é o simbolismo, tá? Então, a figura masculina, figura feminina. Ela se identifica, a menina geralmente vai se identificar com a figura feminina e o menino com a figura masculina. O que a psicologia tenta explicar disso? Se o menino tem um pai muito duro, muito cruel, digamos assim, muito rígido, pode ser que esse menino, porque é inconsciente, ele, de repente, diga, ele vai se identificar com a mãe. E aí, se ele se identificou com a mãe, ele vai amar quem? A figura masculina. Então, na visão da psicologia, e a menina a mesma coisa. Né? Então, na visão da psicologia, essa é uma possibilidade de explicação da questão da homossexualidade. Tá? O que o Espiritismo vai falar sobre isso? Ele vai falar da questão de condicionamento. Então, tanto pessoas que estão em corpos masculinos quanto pessoas que estão em corpos femininos trazem dentro de si a masculinidade e a feminilidade. O que estaria no campo da masculinidade? A atividade, a força, a energia, o quente, o posicionar-se, isso é do masculino. O que está no campo do feminino? Passividade, afetividade, sentimentalismo, docilidade, cuidado, está no campo do feminino. Então vocês podem perceber que todo mundo tem um pouquinho de um pouquinho de outro. Porém, o fato das pessoas reencarnarem muito num determinado corpo vai fazer com que elas peguem cada vez mais características do masculino ou do feminino. Mas não quer dizer que não tenha uma coisa e outra, não.
Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela falava que Jesus ele não estava polarizado em nenhuma característica, nem do masculino e nem do feminino. Ele transitava de acordo com o momento, com a situação. Então, por exemplo, no caso aqui dessa passagem da mulher adúltera, ele, em relação àquela multidão, ele se utilizou do masculino dele, porque ele enfrentou, ele não fugiu, não. Ele enfrentou aquela multidão que estava com pedras na mão. Né? Mas com relação à moça, ele foi para o feminino, para o acolhimento ali. Percebem? Isso é saudável, porque quem é muito polarizado no masculino ou muito polarizado no feminino, diante das experiências da vida, vai acertar algumas vezes e aqui vai errar um número gigante de vezes. Porque pensa, tem situações que vão pedir da gente esperar, ter paciência para resolver. Mas tem situações que você vai ter que colocar energia para resolver, senão não vai resolver. Quem está muito na feminilidade, na passividade, aqui as coisas vão ficar estacionadas, não vão acontecer. Agora, quem estiver muito na atividade, na masculinidade, aqui muitas vezes vai atropelar as coisas. Né? E dica. A gente pode, no nosso plano reencarnatório, escolher o sexo nesse sentido? Então, geralmente o espírito vai escolher, aqui, pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 202. Quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? O que o espírito prefere? Resposta: isso pouco importa. O que guia na escolha, tem escolha. O que guia na escolha são as provas porque haja de passar. Então, que tipo de valores você quer buscar para a sua vida, enquanto espírito imortal? São valores, de repente, mais no campo do acolhimento, do cuidado, do sentimento? Pode ser que nascer num corpo feminino propicie isso, facilite mais. Você está precisando mais de valores no campo da energia, da razão, da determinação? Vai para um corpo masculino. Talvez você vai ter mais facilidades pelas questões hormonais. É um conjunto de fatores que vão propiciar isso. Eu perguntei porque a gente percebe quando você tem um filho e que ele é afeminado, é mais masculino, né? A mulher é mais masculina. Então eu me pergunto sobre isso, porque eu perguntei essa questão aí dos espíritos, a questão de 200 quanto? 202. Porque a gente percebe isso. Para mim, é aceitável. Mas até a questão de ser mais masculino ou mais feminino não tem a ver necessariamente com orientação sexual. Um homem pode ser heterossexual e ser um homem feminino demais. E a mulher pode ser heterossexual e ela ser masculina demais. Então, ser masculino ou feminino não necessariamente tem a ver com a orientação sexual. Homossexual, não necessariamente. Tá? Questão dos abusos em casa podem ter relação com essas escolhas? Podem. A psicologia também trabalha dentro disso. Então, por exemplo, um menino que, em tenra idade, foi abusado por um homem. A primeira experiência sexual desse menino foi com um homem. Queira ou não queira, existe uma marca feita no psiquismo desse menino. Ele, no mínimo, pode carregar alguma dúvida, alguma questão ligada à sexualidade por causa disso. Então, pode sim. Né? Questões de abuso podem influenciar na psicologia da pessoa. Todo tipo de abuso, viu, gente? Abuso sexual que meninas ou meninos passam. E olha, não tem diferença não. Quanto mais tenra idade, os números são basicamente os mesmos. Né? Então, geralmente geram traumas e questões durante muito tempo da vida da pessoa. Tá? Então, é algo que os pais têm que cuidar muito para pouparem, para que os filhos não passem por esse tipo de experiência. Né? Agora, às vezes, os pais é que são os causadores dos abusos. Né? Então, é isso. Agora, abuso também pode acontecer por parte de homens ou por parte de mulheres. Mulheres também abusam crianças. Né? Homens abusam, mulheres também.
Então, o cuidado tem que existir, né, com relação aos filhos. E procede o tratamento de uma criança de 6 a, vamos supor, a 0, ao recém-nascido, ela ser abusada pelo pai ou pela mãe, e ela vai crescer e fazer um tratamento psicológico, a recuperação dela é bem melhor do que quando se torna uma adolescente? Seguramente. Quanto antes iniciar o tratamento, melhor. Quanto antes. Porque se o tempo vai passando, a pessoa vai tendo marcas que de alguma forma vão reforçando o trauma, vão reforçando as questões que apareceram, e aí se tornam marcas. E aí é como se fosse assim, acontece uma situação que o menino vai ficar em dúvida. Pensa numa madeira que você passa uma chave de fenda ali. Primeiro tem só um risquinho de nada, mas acontece outra situação, você passa de novo. Pensa em inúmeras situações, vai ter uma fenda ali grande. É isso. No nosso psiquismo acontece algo assim. Mas sempre é passível de tratamento, de recuperação. Sempre. Né? Casos de traumas assim. O que Emmanuel fala aqui mais adiante? A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui? Que a humanidade vai aprender que normalidade e anormalidade não tem a ver com a orientação sexual da pessoa. Não é isso que vai definir o que é normal ou anormal. O que vai definir se é normal ou anormal é como que a pessoa se porta diante da coletividade. Se a pessoa é correta, não importa se ela é heterossexual, homossexual, bissexual, se ela é transexual, não importa. Importa como é que ela age. Se ela é correta, está tudo bem. Agora, também não importa se qual classificação ela tenha, pelo tipo de atitude, se ela for delinquente, isso é anormal. É aí que está a anormalidade. É na conduta, no comportamento da pessoa. E aí não importa nem a orientação sexual, nem o tipo nem o gênero da pessoa. Não é isso. Aí Emmanuel vem falar sobre essa questão, né, do como que o espírito, ele de repente se condiciona. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações. Ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Isso aqui em nível inconsciente, tá? Isso aqui Freud já havia falado. Porque quando ele começou a fazer a análise dos sonhos, ele percebeu que quase a totalidade das pessoas que ele analisou traziam conteúdos que eram bissexuais, mas eram conteúdos inconscientes, tá? Então é nesse sentido do inconsciente. Quando você começa a fazer uma análise do seu psiquismo, pode ser que você descubra que, olha, esses elementos dos sonhos são de bissexualidade, né? O homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Então é por isso que homem ou mulher vão ter masculinidade ou feminilidade, porque nós somos espíritos imortais e já vivemos experiências em corpos masculinos e femininos. Então a gente traz no nosso psiquismo esses componentes, né, do masculino e do feminino. Em face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa
Ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina, que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Então, ainda assim, aqui não está falando de homossexualidade nem de orientação sexual, está falando de características. A irmã da minha esposa, ela é casada, uma pessoa maravilhosa, mas ela é a pessoa que em casa, aqui, troca chuveiro, ela fez a reforma da casa. A moça linda, ela pôs a mão na massa, ela fez o cimento queimado lá da área de fora da casa, ela construiu uma jacuzzi lá fora, e o marido é aquela flor de delicadeza. Não é julgamento, eu só estou falando que é isso. Então, tem a ver com as características. Mas é mais comum o homem que vai pôr a mão na massa para fazer essas coisas. E a mulher vai cuidar de outras coisas mais delicadas e tudo. Mas não é regra, vocês estão vendo. Não é regra. Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. Ou seja, um espírito que reencarnou muitas vezes num corpo masculino pode pedir para nascer num corpo feminino em função de planejamento reencarnatório de atividades que o espírito vai ter. Mas pode nascer num corpo diferente da sua psicologia por obrigações regenerativas. Isso é importante de saber. Porque é nesse caso das obrigações regenerativas que vão se dar muitas vezes o conflito com o corpo que está. Porque quando é um compromisso, o espírito vem fazer uma tarefa, ele vem cuidar de uma creche que não vai ter tempo para relacionamento. O espírito pede para nascer num corpo que é o oposto do seu psiquismo, para quê? Vai colocar toda a energia sexual só no trabalho, só na tarefa. Mas isso é um bem da coletividade. Mas quando é para trabalhar as questões regenerativas, aí muitas vezes não vai haver essa identificação. E aí, Emmanuel vem falar assim: o homem que abusou das faculdades genésicas, do sexo, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. Então, ou seja, abusou do sexo, destruiu lares, prejudicou pessoas em função do egoísmo no campo da sexualidade, aqui vai nascer num corpo oposto para, se é homem, aprender a dignificar o que é uma mulher. E se foi a mulher que fez isso, vai nascer num corpo masculino para aprender a dignificar o que é ser homem. Então nisso está a necessidade de nascer em corpos masculinos ou femininos. É uma experiência regenerativa necessária. Mas é a única possibilidade? Não. Olha que bacana. E ainda em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica, pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal,
com o que se garantem contra arrastamentos irresistíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçaram. Então, ele está falando assim que tem espíritos que, por amor, pedem para nascer num corpo diferente do seu psiquismo por causa dos trabalhos, dos compromissos humanitários. É isso. Joana de Ângeles, no seu livro Dias Gloriosos, tem um capítulo que se chama Mudança de Sexo. E não vai dar tempo da gente conversar sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada para vocês. Ela vem falar aqui da questão, literalmente, da mudança de sexo. Tem muita gente que estimula, tem muita gente que fala que não, vai viver a sua vida, vai ter a sua experiência. Se você está em conflito, busca fazer essa mudança porque você vai se sentir bem. Joana de Ângeles não recomenda isso. Ela não recomenda. Tem muita gente hoje em dia, até no meio espírita, que fala na área da psiquiatria, que estimula isso. Tá bom, vamos lá, dados. Das pessoas que fazem a cirurgia de mudança de sexo, 20% se suicidam e 50% se arrependem de terem feito a cirurgia. Então é só para a gente ter uma análise aí se é para estimular ou se é para cuidar do sentimento dessas pessoas. Porque tem um sofrimento aí e que não vai cessar só fazendo a cirurgia de sexo. Então, só para a gente fechar, 1 minuto. Emmanuel, no livro Fonte Viva, e tem muito a ver até com a lição que foi lida agora antes, ele tem um capítulo no livro Fonte Viva que se chama Por um Pouco. E aí, ele fala o seguinte: por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Nós somos espíritos imortais. O tempo de uma encarnação na Terra é muito breve. É um piscar de olhos diante da eternidade. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar, na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Então vamos pensar sobre isso. Gente, muita paz para todos, fiquem com Deus, até uma próxima vez. Senhor e Mestre Jesus, divino amigo, benfeitor das nossas vidas, agradecemos a oportunidade do encontro desta noite, agradecemos as vibrações amorosas que nos envolvem a todos, a presença dos benfeitores espirituais. Grava bem fundo em nossas mentes e corações essas lições, que nós possamos retornar aos nossos lares em segurança, mas principalmente mais conscientes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja.